Minha esposa fez faculdade de enfermagem. Assim que ela terminou de fazer a faculdade de enfermagem, ela fez uma pós e começou a trabalhar no hospital que cuida de pessoas com câncer, lá em Curitiba. No ano passado, a mãe dela veio passar férias com a gente. Ia passar o Natal conosco, isso foi em dezembro do ano passado. Mas ela estava se coçando demais. Eu falei para minha esposa: é bom ela fazer uma consulta, assim, pode ser que tenha um problema. E aí nessas consultas, vai uma, vai outra, descobriu que ela tinha câncer no seio, no estado bem avançado. Ela teve que fazer cirurgia, tirar os 2 seios, depois teve que fazer quimioterapia, mas como ela é estrangeira, ela não pode ser atendida pelo SUS, porque a prioridade é para brasileiros, já que tem muita gente no Brasil com câncer, e ela não podia ser atendida. E foi complicado porque, assim, eu não ganho assim aquele dinheiro assim, meu dinheiro dá para, e olha lá, na hora de pagar as contas, tem que orar um pouquinho assim, mas o tratamento, assim, foi gasto mais ou menos R$8 mil, foi gasto o tratamento dela. Mas aí uma pessoa, eu estou contando isso para que os irmãos entendam o quadro, como Deus age. Nós vimos apenas pontualmente, Deus vê o quadro todo. Nesse tempo, o visto da minha esposa, expirou, tem que ir embora. E quando você não vai embora, o que acontece? A Polícia Federal bate a porta. E bateu na porta, foram lá em casa para mandar a mulher embora. Você não pode ir embora, ela está com câncer, está em tratamento, documentos. Foram vendo todos os documentos. E na hora que o polícia está embora, um outro policial voltou para dentro de casa e falou assim: olha, tem um jeito de vocês resolverem isso aqui. Deu um telefone e falou assim: pega esse telefone, ligue para o Ministério da Justiça lá em Brasília, conte o fato todo dessa mulher que ela está passando, eles vão dar um jeito. Aí, dias depois, ligamos para lá, dizendo o seguinte: olha, vamos para a Polícia Federal, que eles vão dar uma resposta. Chegamos lá na Polícia Federal, afinal de contas, lá no Ministério da Justiça, baixaram lá uma ordem que deram uma autorização para minha esposa ficar no Brasil por tempo indeterminado e que ela fosse colocada na lista das pessoas que estavam sendo atendidas pelo SUS. E ali minha esposa começou a ser atendida. Se não tivesse visto caducado, expirado, ela teria ido embora para Angola, mas Deus deixou, e a mente que o visto expirasse. Nossa angústia, o visto acabou, e agora? Deus falou assim: fique calmo, fique tranquilo, né? Isso depois, porque na hora a gente não percebe isso. Pois é. E não sei, vocês sabem, tem ciência disso. No ano passado, o ano brasileiro baixou uma lei que foi aprovada, que quem tiver empregada doméstica agora vai ter um monte de direito que essas mulheres têm. Então não dá mais para pedir alguém para ficar lá em casa. Uma semana já dá uma boa grana. Se ficar um mês então, pior ainda. Pois é. E minha esposa fez o quê? Fez faculdade de enfermagem. Trabalhou com quem? Com pessoas que tinham doença, tinham câncer. E ela fica em casa cuidando da mãe dela. Aí eu posso ver assim, é difícil perceber isso. É difícil acreditar nisso. Mas a gente vê Deus, a ação de Deus, depois. A gente vê no retrovisor e fala assim: uau, Deus estava lá. Porque na hora que você passa no processo, você não consegue entender, perceber o processo todo de Deus. Esse meu filho que está doente, na quinta-feira, mandei o e-mail para o Gustavo e falou assim: olha, meu filho não passou bem no colégio, ligaram para casa, minha esposa foi buscar no colégio, depois eu fui com a minha esposa no hospital. Olha, fique tranquilo, estou aqui no hospital com meu filho, mas eu vou em São Paulo, fique tranquilo. E aí eu vim para São Paulo, aqui ontem ainda falei com a minha esposa, ela estava em casa com o menino, falei: tá tudo bem, mas hoje de manhã liguei falando: não passou bem a noite. Minha esposa ligou para uma pessoa da igreja que levaram lá no hospital e há suspeita de meningite. Tudo bem, por que foi acontecer agora, né? Podia acontecer na segunda-feira, aí eu cancelava a minha vinda para aqui, tranquilamente. O Gustavo ia pregar uma mensagem, o pastor ia pregar outra mensagem, o irmão ali ia pregar mais 2, aí você ia pregar o irmão ia pregar uma, aí fechou. Mas Deus deixou eu vir até aqui para o meu filho ficar hospitalizado. Bem, nós ficamos preocupados sim.
Mas eu tenho que entender que Deus está a ver o quadro maior do que eu. Eu estou vendo de forma pontual, mas Deus está a ver um quadro de forma maior. Amém? A Deus toda a glória. Apesar da adoração doendo, a Deus toda a glória. Queridos, abra suas Bíblias. Isso vai me dar mais ânimo ainda. Porque agora é que eu sou forte, porque eu sou fraco. Queridos, abra suas Bíblias. Isso, maravilha. Mandei esse PowerPoint para 12 irmãos. Os irmãos não acharam que era para vocês. Tranquilo, esse aqui eu mandei para vocês verem. E ele guardou para ele. Queridos, livro de Atos, capítulo 8, versículo 1 a 3, depois 9, 1 a 25. Diz assim a palavra de Deus: e Saulo aprovou sua morte. No mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. É só virar a página, capítulo 9, versículo 1. Em diante diz assim: Saulo, porém, ainda respirando ameaça e morte contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente vinda do céu o cercou. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco. E ficou 3 dias sem enxergar, sem comer nem beber. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai à rua chamada à direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos algo como escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado, e tendo se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam: não é este que em Jerusalém perseguiu os que invocam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo, mas os seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo, e como vigiavam as portas da cidade dia e noite para tirar-lhe a vida, os discípulos, levando-o de noite, desceram pelo muro dentro de um cesto. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Senhor, mais uma vez, entregamos nossa vida nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor fale conosco,
O Senhor nos dê toda a inspiração e toda a graça, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos a falar sobre o reino de Deus. Reino de Deus é o governo de Deus no nosso coração. Esse governo só acontece quando nós nos sujeitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nossa vida, nossos planos, nossos projetos não pertencem mais a nós, mas pertencem a Deus. Opa, tem um gatinho aí falando? Não tá. Intervalo para tomar uma água. Então nós falamos que o reino de Deus é o governo de Deus. Ele não é geográfico, não tem espaço geográfico, não tem um representante, não é um pastor, não é alguém que chega e diz o que você tem que fazer. Não, é a palavra de Deus. É quando a pessoa se sujeita à palavra de Deus. Reino de Deus é quando alguém então vive sobre o governo de Deus, quando se sujeita à palavra de Deus. E ontem nós falamos sobre o cidadão do reino de Deus. Esse cidadão precisa estar sujeito à palavra de Deus. Esse cidadão precisa ter uma vida de simplicidade, olhar a vida com simplicidade. Esse cidadão precisa entender que poderá passar por tribulações e angústias para poder viver valores do reino de Deus. Esse cidadão precisa orar para que na vida dele se cumpram os propósitos de Deus. Esse cidadão precisa também fazer de tudo para viver em unidade com os irmãos, para que juntos possam lutar pela fé evangélica. Estão comigo? Então hoje nós queremos falar sobre o reino como um contraste com a religiosidade. O reino de Deus não tem a ver com religião, não tem. O reino de Deus não é fazer parte de uma igreja. Existem pessoas que fazem parte de uma igreja, mas não são do reino de Deus. Pessoas religiosas. Mas é verdade que quem faz parte do reino de Deus também faz parte da igreja. É um trocadilho, não sei se dá para entender esse trocadilho. Existem pessoas na igreja que não fazem parte do reino de Deus. Por quê? Porque não se sujeitaram a Jesus como sendo das suas vidas. São religiosos, que a gente vai falar hoje. Mas ninguém faz parte do reino de Deus que não faça parte da igreja. Deu para entender? Estão comigo? Alguém balançou a cabeça, então vou explicar novamente. Tá? Igreja pode ser igreja metodista, igreja Holiness, igreja menonita, Assembleia de Deus, igreja do fogo, igreja da vassoura de Jesus, igreja de Loqué, igreja do pastor Sassá, igreja evangélica, errou para o céu e você fica. Está cheio dessa igreja assim. Igreja do curso poderoso de Jesus, igreja metodista livre de Pinheiros, igreja metodista wesleyana, igreja congregacional, igreja universal, igreja católica, igreja batista, presbiteriana. Muita gente faz parte dessas igrejas, mas pode ser que essas pessoas só vão lá nessas igrejas por tradição, por cultura, porque desde pequenininho, desde o berçário, a pessoa fez parte dessa igreja. Essa pessoa pode ser até que foi na igreja porque queria pegar uma mina e aí entrou na igreja, ou então queria pegar um menino e entrou na igreja, ou porque quer uma bênção, ou quer aquele lenço, sabe, aquele irmão que prega, fica toda hora se limpando, e o lenço dele todo mundo disputa. Então, pode ser isso também, vocês querem o lenço poderoso, cheio de suor, tem alguma coisa desse suor, que pode levar para casa, ou aquela igreja que fala assim, olha, agora vamos orar, põe um copo de água em cima do rádio, aí você põe um copo em cima do rádio lá, porque depois da oração, aquela água vai ser alguma coisa. Tem muita gente que faz parte de igreja assim, mas essas pessoas não têm Jesus como dono das suas vidas, não entregaram suas vidas a Jesus. Pode até ser que levantou a mão um dia e falou assim, eu aceito Jesus, e oraram por ele, mas a vida dele não diz nada que ele recebeu Jesus. Continua pecador, continua fazendo um monte de coisas erradas que não agrada a Deus, continua fazendo. Então esta pessoa é aquela pessoa que faz parte da igreja, mas não faz parte do reino de Deus. Por quê? Porque para fazer parte do reino de Deus tem que estar sujeito à palavra de Deus. Essa palavra pode ser difícil para vocês. O que é sujeito à palavra de Deus? É se submeter à palavra de Deus. Por exemplo,
Vocês podem querer fazer alguma coisa errada. Tua mãe, quando você sai de casa, fala assim: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Tua mãe falou, teu pai falou. Aí você sai, lá com as tuas amigas, vai lá no shopping, para cá, para lá, para cá e para lá. E de repente as tuas amigas que não são de igreja estão querendo fazer uma coisa errada. E você fala assim: meu pai falou que eu não posso fazer. O que você fez? Você se sujeitou à palavra do seu pai, certo? Quem é do reino de Deus, quem faz parte da igreja, faz parte do reino de Deus, é quem se sujeita à palavra de Deus. Então ele vai viver perguntando assim: o que Deus quer da minha vida? O que Deus quer aqui? O que eu tenho que fazer? É verdade que tem muita coisa que eu posso fazer com a minha vida, mas antes de eu fazer, a pergunta é: isso agrada a Deus? Isso está na palavra? Mesmo que vai contra a minha vontade, mas é a palavra de Deus, eu vou ter que fazer. Tuas amigas poderão fazer: faz, teu pai não está aqui. Você fala assim: não, meu pai, eu quero obedecer ao meu pai. Assim também, o crente está sujeito à palavra de Deus, vai dizer: não importa o que digam, pode ser até que é contra a minha vontade, mas é a palavra de Deus. Lembra do princípio que eu falei ontem? Lembra do princípio? Nem de obediência. Obediência é a palavra de Deus. Então, a Bíblia é um livro de princípios, não é um livro de não pode, não pode, não pode, não pode. É um livro que tem princípios. Mas princípios para quê? Para preservar a nossa vida. Deu para entender aqui? Agora a gente vai entrar no texto de hoje. Vocês sabem da história do apóstolo Paulo. O nome dele não era apóstolo Paulo. O nome dele não era nem Paulo, era Saulo. Saulo nasceu na cidade de Tarso, uma cidade que naquela época era considerada como se fosse um centro universitário. Na cidade de Tarso, muitos dos filósofos gregos viviam nessa cidade, isso antes de Paulo, obviamente. Paulo foi educado não só na educação judaica, mas também Paulo foi educado na educação grega. Paulo entendia assim muito bem os grandes filósofos que nós conhecemos eles hoje. Paulo conheceu esses homens, mas Paulo, na sua adolescência, sai de Tarso, ele vai para Jerusalém e ele estuda numa escola de um homem, um rabino muito conhecido naquela época, um homem muito sábio, chamado Gamaliel. E nessa escola Paulo aprende tudo sobre a religião judaica. Esse grupo, essa escola de Gamaliel era conhecida eles eram conhecidos como fariseus. Hoje nós temos uma ideia errada dos fariseus, porque nós aprendemos uma ideia negativa dos fariseus. Fariseus eram zelosos. Fariseus hoje fariseu é falso, certo? Por exemplo, você é fariseu, estamos dizendo que você é falso. Naquela época não era isso. Naquela época, quando alguém falava assim, você é fariseu, estava dizendo aqueles que eram mais zelosos, os mais estudiosos, os mais apegados à palavra, os que buscavam mais conhecer a vontade de Deus, aqueles que zelavam mais pela palavra de Deus, eram esses fariseus. Mas o zelo deles pela palavra de Deus era tão forte, era tão profundo, tão exacerbado, tão extremista, que às vezes eles eram confundidos com a falsidade. Porque, por exemplo, Jesus, a Bíblia no Velho Testamento dizia que uma pessoa, antes de entrar no Santo dos Santos, ele tinha que se lavar. Ele não podia pegar um copo, ele tinha que lavar o copo por fora, para que então ele pudesse usar aquele copo. Para os fariseus era muito importante não pegar qualquer copo sem antes limpar. No sábado eles não podiam andar muito, tinha até um limite que eles podiam andar no sábado, para poder guardar o sábado, de tão zelosos que eles eram com a palavra. Se tivesse qualquer pessoa que viesse falar alguma coisa contra a Bíblia ou ensinasse alguma, eles até deixavam, mas enviavam nesse meio algumas pessoas que eram chamadas de escribas, os espiões, que escutavam, e eles escutavam com a intenção de perceber se realmente o que ele está ensinando é o que está escrito ou não estava escrito. Jesus teve muita dificuldade com essa turma dos fariseus, porque eles eram zelosos à palavra. Por exemplo, para os judeus, não era bom os judeus estar junto com pessoas que não eram judeus. E o que Jesus fez? Jesus foi ficar com essa turma. Jesus ficou com
com os publicanos, com os pecadores. Os judeus tiveram muita dificuldade de aceitar que Jesus é filho de Deus. Por quê? Porque Jesus contradiz a lei e contradiz os costumes desses homens fariseus. Jesus curou um homem no sábado e disse ainda: pega a tua cama, levanta-te e anda. Isso não podia ser feito. Imaginem que o nó que deu na cabeça desses fariseus: como é que pode ele ser filho de Deus se no sábado ele manda carregar as suas coisas? Jesus falou assim: qual de vocês que se tiver um animalzinho, sabe aquele animal que você usa para trabalhar, e ele cai no buraco no sábado, você vai esperar domingo para tirar de lá? Você não vai tirar esse animal de lá. Jesus curou um menino que era cego no sábado. E aí a turma falou assim: quem te curou? Falou assim: eu não sei. Mas quem te curou? Eu não sei. Aí começaram a investigar. Foram chamar o pai dele, porque havia sinagoga lá, o judeu onde eles vão, assim quando vão na igreja. Então os irmãos da igreja de Pinheiros foram chamar um pastor lá, para chamar: tem um cara em pecado lá, porque o filho dele foi curado no sábado, vamos unir todo mundo. Aí uniram toda a turma lá e começaram a perguntar, e o homem disse assim: olha, eu não sei também, mas meu filho já é adulto, fala o seguinte, pergunte para ele, ele tem resposta. E perguntaram para o filho falou assim: só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. E o homem que me curou, ele falou: vai lá no templo e ofereça sacrifício, e eu fiz. Pois é, isso foi Jesus que fez. Curou o homem no sábado e criou um furdunço lá no meio da turma. Jesus conta a história do bom samaritano. Por que ele conta a história do bom samaritano? Porque tinha judeus. Jesus não falava bom samaritano. Samaritano, sabe o que é samaritano? É assim, como se fosse, desculpa, é como se fosse um corintiano. Eu descobri no Brasil que todo mundo torce pelo Corinthians. Graças a Deus, todo mundo aquele irmão que fala assim: você torce sim, vocês torcem pelo Corinthians, ou a favor ou contra. No dia que o Corinthians deu uma lavada naquela turma lá do Boca Júnior, que não viu nem a cor da bola em São Paulo, no dia da final da Libertadores, o que aconteceu naquele dia? São Paulo parou, o Brasil parou, porque a seleção estava jogando. Naquele dia, muita gente torceu pelo Corinthians, ou a favor ou então contra. Então imagina alguém falar assim: será que vem alguma coisa da Zona Leste, lá do Itaquera? Veio sim alguma coisa lá do Itaquera. Jesus conta a história do bom samaritano. Imagina os judeus escutando aquela história lá. Jesus falando do samaritano. O samaritano não convivia bem com o judeu. E como samaritanos eram mestiços. Eram aqueles que saíram, as 10 tribos que foram na Síria e se misturaram. Então havia um preconceito racial, havia um preconceito cultural, havia um preconceito religioso. Eles não eram muito bem vistos pelos judeus. Como é que fala? A palavra gaidim, como é que cai para alguém quando é chamado gaidim? Como é que é? Gaidim o quê? Mas é só isso que está querendo dizer? Está dizendo o que mais? Está dizendo o quê? Não japonês. Mas só isso, não japonês? É que não tem cultura japonesa. Esse não é pulo, não é isso que está dizendo. Eu aprendi isso com o Sensei Kenji Kajimura, lá em Curitiba. Ele é sério. Se eu estou falando errado, vou ligar para ele agora. Mas acho que não vai responder, porque ele está com mal de Alzheimer, então não vai entender mesmo. Mas é isso quando fala assim: você é gaidin, está dizendo que você não é japonês. Você não é de cultura japonesa. Você pode até ser japonês, mas você não é puro. Não é isso que está querendo dizer? Então, o samaritano tinha esse problema também. Judeu não queria chegar junto do samaritano. Mas Jesus conta a história do bom samaritano. E a gente olha para a história então dos fariseus, que eles eram zelosos. E Paulo era um desses fariseus que perseguiu a igreja.
que ele pediu cartas aos líderes religiosos para poder prender os cristãos que pregavam Jesus. E a história diz, como você sabe, que Paulo, num dia, depois de perseguir os que estavam em Jerusalém, depois de matarem Estevão, Paulo assistiu à morte de Estevão. Como é que aconteceu a morte de Estevão? Alguém pode me ajudar? Pode falar mais alto. Ele foi apedrejado até a morte, foi levado para fora da cidade e Saulo assistiu. E aí, quando as pessoas souberam que os discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, estavam sendo mortos, presos, porque tinha um sujeito chamado Saulo, enfurecido, porque ele era zeloso, ele queria zelar pela religião judaica, e ele estava correndo atrás dessa turma. Os discípulos todos fugiram, com exceção dos apóstolos que foram em Jerusalém. Todos eles fugiram para outras regiões. E esse Saulo fica sabendo e falou assim: vamos correr atrás deles, vamos prender essa turma toda. E ele pede autorização para os líderes religiosos, os sumos sacerdotes, que deram autorização para que ele fosse até as sinagogas em outras regiões, para poder entrar na sinagoga, falar com os líderes, os rabinos lá nessa sinagoga, para receber autorização, se encontrasse algum do caminho, ou seja, cristãos, fossem presos, acorrentados e levados para Jerusalém. E o pessoal autorizou. E Paulo vai. E ele vai lá para Damasco. O que acontece lá em Damasco? Uma luz muito forte aparece até ele, e ele cai. E as pessoas que estavam junto com ele também caíram, mas somente Paulo que escuta a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E ele responde, Jesus responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. E nessa conversa que Paulo tem com Jesus, ele recebe orientação para ir aonde? Para entrar em Damasco e procurar um certo cidadão e ficar na casa deste homem. E ele vai nesta casa, as pessoas que estavam junto com Paulo não entendem nada que está acontecendo, chegam até na casa deste homem, e esse Paulo ficou cego, esse Saulo ficou cego, não consegue enxergar, e então ele ora a Deus, e Deus fala com um certo homem chamado Ananias: vai até casa de Judas, lá tem um homem chamado Saulo, está orando por mim. E deu um medozinho lá em Ananias: Senhor, esse homem está prendendo os cristãos, como é que eu posso ir para lá? O Senhor disse: eu tenho escolhido este homem como vaso, como escolhido para pregar o evangelho, não só aos israelitas, como também para os gentios. E esse homem Ananias obedece a Deus, vai na casa deste homem, ora por ele, e ele ora e sai dos seus olhos como que escama, coisa como que escama, e ele começa a ver. Daí em diante Paulo fica com esses irmãos, e Paulo torna-se pregador do evangelho, começa a pregar esse Jesus, mas de uma outra forma. Já não é mais zelo pela religião judaica, agora ele está servindo o Senhor. Eu gostaria que você entendesse que Paulo, quando escuta a voz lá em caminho de Damasco, há uma voz que diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? Para nós é muito fácil, porque nós estamos vendo direto, já aconteceu, já sabemos até a história toda como aconteceu. Mas agora volte lá atrás e perceba alguém que está perseguindo os cristãos, e ele escuta uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E numa luz, Paulo, como judeu, entende, e ele vai perguntar: quem és tu que está falando comigo? Sou eu, Jesus, a quem você persegue. Paulo levantou a mão para aceitar Jesus. Paulo assistiu o culto lá na igreja metodista de Pinheiros. Paulo só ouviu a voz, e quando ele escutou: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Agora vai lá em Damasco. Paulo segue as orientações e torna-se o quê? Pregador do evangelho. Assim como Paulo, assim como Saulo antes de Paulo, muitas pessoas hoje podem estar na igreja zelosos, mas são religiosos. Podem até ser evangélicos, porque Jesus não foi evangélico. Nós somos evangélicos, ele não foi evangélico. Nós somos ideológicos, Jesus não foi ideológico. Nós sempre temos uma segunda intenção. Sabe quando a gente convida amigo para ir para o retiro? É para ele se converter.
você liga para ele, liga, até o dia que ele vai no retiro. E se ele chegar aqui no retiro, e aí o pastor faz o apelo, se converte, você para de fazer as suas ligações, certo? O cara já se converteu, porque eu vou ligar para ele. Inclusive fala para o pastor, agora tua bola, agora está aí, já diz o pastor. Nós somos ideológicos. Às vezes a nossa amizade com alguém tem uma segunda intenção. Qual? De levar a pessoa para Jesus. Pode até ser boa a intenção, mas nem sempre a boa intenção basta. E aqui então nós vimos um contraste com um homem religioso. Saulo, um homem religioso. Um homem religioso estava comprometido e zeloso de sua fé. Às vezes nós temos boas intenções com a nossa fé, a nossa religiosidade, mas nem sempre este zelo pela nossa religiosidade realmente agrada a Deus. Desculpa a expressão, porque pode ser fútil. Eu estou sendo zeloso com questões religiosas e não com questões do reino de Deus. Como eu disse ontem, reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, gozo e paz do Espírito Santo. Nós dissemos ontem que o reino de Deus tem valores relacionais. Tem pessoas que podem dar um valor muito extremo à programação da igreja. A programação da igreja é muito importante. O coral é muito importante. Tem que ter coral. Se não tiver coral, não está bom. E cuidado com essa bateria. Bateria é coisa do capeta. Não queremos bateria. E tem gente que fala assim, olha, se eu não tocar, eu não me sinto bem. Existem pessoas que, se não cantar no louvor, o grupo de louvor vai embora, porque meu chamado é cantar no louvor, eles estão me pregar. Isso é zelo religioso, isso não acrescenta nada à tua fé, isso não é reino de Deus. O culto é de manhã ou à tarde, aí a gente discute, até a gente entra em conflito, porque a discussão é se o culto é de manhã ou à noite. Isto é zelo religioso, porque faz parte da nossa cultura. Isso não é reino de Deus. Paulo era zeloso. Eu tenho que desconfiar às vezes, e você tem que desconfiar às vezes, se o teu zelo ele é religioso ou aponta para o reino de Deus. Às vezes nós defendemos tanto religião que somos capazes de morrer pela religião, mas defender o reino de Deus nós não queremos, porque o reino de Deus implica em você se expor e às vezes passar vergonha, porque ir na contramão daquilo que as pessoas dizem que é o certo. Você tem sido uma pessoa zelosa? Nós temos que ser zelosos, mas zeloso com a religião ou zeloso com o evangelho? Uma vez fui lá em Angola, fui pregando no interior de Angola, e como lá as pessoas são pobres, então eu fui de tênis, calça jeans e camiseta. Fui lá pregar. Quando voltei de lá, peguei numa van lotada de gente, tinha uma senhora com uma bacia de fubá, não tapou a bacia. Então imagina, todo mundo ficando branco assim, na boa. Aí tinha uma outra senhora com uma bacia de carvão, também não tapou. E aí vai aquele carvão voando para todo mundo só olhando assim. Vem aqui, dá um bronze mais assim, branco, vira mais um pouco, vê um bronze preto, aí vai ficando. Mas eu vi uma moça na van, e ela estava com a mão assim, uma criança nas costas, um neném, mas neném pequeno demais nas costas, e ela suava, toda empoeirada, até porque o fubá estava ajudando também a ficar mais empoeirado. E essa mulher pegava assim o dedo, colocava dentro do braço, colocava no negócio, fazia isso e colocava na boca. Eu olhei para o neném nas costas dela e falei assim: ó mulher, essa criança não deveria estar aqui nesse carro aqui. E como você está com o neném nas costas, amarrado com o pano, será bom tirar e colocar no braço. E todo mundo olhando para mim assim. E eu falei: mas você foi aonde? Ela olhou para mim, não respondeu,
colocar os dedos dela aqui, tirou um negócio e colocou na boca. Quando eu fiz a terceira pergunta, o motorista encostou o carro, parou, abriu a porta e falou assim: você, sai! Eu falei assim: por que tem que sair? Sai! Todo mundo falou: sai! Falou: o que eu falei? Tu está perguntando demais. Como assim estou perguntando? Eu estou perguntando, quero saber. Aí o rapaz falou assim: você é o único que não sabe que agora muita gente sofreu, está sofrendo? Está a perguntar para essa mulher o que ela está comendo? Está a perguntar para ela o que tem nas costas, o que está nesse neném? Você mora onde? Eu falei: eu moro no Brasil. Ele falou assim: não, você não mora no Brasil não. Quem mora no Brasil não anda com um carro desse tipo de gente. Eu falei: não, eu sou pastor. Então é da Universal. Eu falei: não sou da Universal. Tem um sotaque sim, é da Universal. Não sou da Universal. Eu falei: não, eu quero ajudar. Ele falou assim: sim, ajudar. Se você quer ajudar, então posso fazer pergunta. Aí voltei para o carro, uma senhora falou assim: você também pode me perguntar? E eu fui sabendo que aquela moça, ela é refugiada de guerra, perdeu a família toda inteira. Aquela mulher foi vender 5 mangas verdes que caíram numa árvore, e ela foi vender aquelas 5 mangas e comprou um pedaço de asa de frango que estava na mão dela. Aqueles 2 dedos aí era para tentar pegar. Ela não queria comer um pedaço de frango, da asa de frango na mão, todo mundo vendo. Então ela fez isso, e ela colocava os 2 dedos, tirava um pedacinho e colocava na boca escondido. Ela abriu assim e mostrou para mim. Falou: esse é meu almoço, é a minha janta. Eu falei: eu vou descer onde você vai descer. Desci, fui até ver a casa onde ela estava, vi a casa dela. Eu falei: eu vou pegar uma van agora. Mandei parar uma van e eu fui na casa onde eu estava, peguei o dinheiro que eu tinha, $300. Fomos numa loja, fiz um monte de compra com aquela mulher e levei para a casa dela. Mas eu pensei assim: o pastor da igreja precisa conhecer essa mulher, precisa ajudar essa mulher. E eu fui na igreja. Quando eu cheguei na igreja, estava um culto, igreja lotada, e tinha gente lá fora. E eu parei lá fora porque não conseguia entrar para poder falar com o pastor. Então eu parei lá fora com a minha Bíblia e aquela mulher do meu lado, para poder apresentar ela para o pastor. Uma senhora rica estava do lado ali. Ela chegou atrasada, pegaram uma cadeira lá de dentro, só é para ela, uma cadeira lá de dentro, colocaram para ela ali, ela estava ali sentada. E ela olhou assim para mim e ela falou: não foi você que pregou quarta-feira? Eu disse: sim, sou eu. Mas escuta aqui, este é o jeito de você vir na igreja? Todo sujo assim? Vocês ensinam os outros, mas você não faz, você ensina? Meu Deus do céu, tanta hipocrisia. E ela foi falando, eu falei assim: me segura, Jesus. Falei assim: Deus, põe mais prego na minha cruz, porque eu estou saindo. Quando ela terminou de falar, eu perguntei assim: você já terminou de falar? Ela falou: sim, para mim já chega, de tanta hipocrisia. Eu falei assim: você é minha família na parte de quem? Para você falar isso que você falou. Você me conhece de onde? Você sabe de onde eu estou vindo? Hipocrisia, talvez é você, que não sabe de onde eu estou vindo. Você me julga porque estou vindo sujo na igreja. Para você é mais coerente vir na igreja limpo, como você está limpo agora, porque você passou o dia todo na sua casa. Eu fico com essa moça aqui, ó. Essa moça aqui, e você nem olhou para essa moça, ela está descalça. Essa moça está descalça, essa moça é refugiada de guerra. Essa moça estava comendo um pedaço de frango na mão dela. E eu estava falando no ônibus, na van, vim aqui na igreja para falar com o pastor, para ajudá-la. E você consegue olhar para mim de tênis, falar que eu sou hipócrita, mas não olha para uma mulher que está sem chinelos, toda suja, não diz nada para ela, e você é rica. Que hipocrisia, minha irmã, que hipocrisia. A Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma que não seja bom.
Eu sou hipócrita, mas você não tem amor nenhum. Deus te abençoe. Fiquei ouvindo o culto lá. A pregação, eu não escutei o que foi que o pastor falou. Eu estava com muita raiva. Eu queria falar assim: Deus, manda fogo e pum! Puxa vida, saí do Brasil, fui lá em Angola para ajudar as pessoas. Chega na porta da igreja, eu estava com fome ainda. E o calor de Angola não é este aqui, tá? É assim, um calor intenso. E a mulher vai dizer para mim que eu sou hipócrita porque eu falei: Jesus amado. Sabe? Aquela velha natureza, sabe? Aquele orgulho, falou assim: dá um soco nela. Fala uma palavra forte que ela nunca mais vai vir na igreja. E outra falou assim: ah, se fosse Deus, se fosse Deus, se fosse. E abriu a terra assim, ela cai, fecha. Mas na igreja está cheia de pessoas assim. Há um zelo religioso tão grande para coisas fúteis. Preocupado demais com programação, com agenda, com... Não é que não faz parte. Mas isso aqui é o meio. Nós temos que olhar lá no fim. Vidas são mais importantes do que coisas. Jesus curou um homem no sábado. Jesus contradisse a lei e os costumes, porque o homem é mais importante que hábitos e costumes. Mas quando a minha fé é mais voltada para a religiosidade, os costumes são mais importantes do que pessoas. Jesus parou para poder ouvir um homem. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, tem misericórdia. E aí o discípulo falou assim: olha, ele não vai te ouvir porque está muito apressado, vai para Jericó. Mas Jesus parou. Jesus parou. Chama aquele homem lá que está chamando para dizer: tem misericórdia de mim. O que você quer que eu te faça? Senhor, que eu veja. Tá bom. Quando os homens do banco falou assim: agora vai no tanque para se lavar. E o homem foi, se lavou e ficou curado. A religião às vezes não nos deixa parar. Religiosidade não nos deixa parar para poder enxergar pessoas. Religiosidade nos faz ver se as coisas estão muito bem como nós queremos. Mas quando eu começo a olhar para Jesus, olhar de forma diferente, olhar para o reino de Deus, o reino de Deus, ele enxerga pessoas. E foi o que aconteceu com Paulo aqui. Paulo era um homem religioso, movido por uma paixão e preconceitos. Religiosidade cria preconceitos. Desculpa o que eu vou dizer aqui agora. Mas às vezes, como evangélicos, somos tão evangélicos que nos tornamos preconceituosos. Somos tão evangélicos que nos tornamos preconceituosos. Eu conheci um rapaz lá em Curitiba. Esse rapaz é homossexual. E um dia eu estava no shopping com os irmãos da igreja, e esse jovem apareceu lá no shopping. E ele me viu, me chamou, eu fui até ele e lhe dei um abraço. Quando voltei na mesa onde estavam os irmãos, o pessoal falou assim: o senhor sabe quem é ele? Eu falei: sei. Não, mas o senhor sabe quem é ele? Eu falei: eu sei. Você quer saber o nome dele? Não, não o nome dele, assim, o jeito dele. Eu falei: eu sei que ele é homossexual. Ah, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas assim, na boa, o senhor abraça ele? Eu falei: ele é gente igual você. Não, não, igual eu não. Igual eu não. Ele é gente, mas não é igual a mim. Como assim que não é igual a você? Porque o zelo religioso é tão forte que nós tratamos a pessoa com preconceito. E às vezes então, Deus nos coloca em situações, em momentos, em lugares, em ambientes, onde nós que temos o reino de Deus, temos que anunciar esse reino, com que? Nossos valores e princípios. Lembre-se que eu falei ontem, Jesus, quando soube que João Batista morreu, foi aonde? Foi na Galileia. O que era Galileia? Terra da sombra da morte. Lugar de quê?
lugar onde havia trevas, raiou a luz. Galileia, lugar de desencontro, é um lugar onde havia uma multiplicidade de ideias, de conceitos, de filosofias. Não havia apenas um estilo de vida, e vários estilos de vida que tinha. Galileia é um lugar de muita confusão, e é lá onde Jesus vai, começa a fazer o quê? A pregar o reino de Deus. Onde é que deve ser pregado o reino de Deus hoje? É lá onde as coisas não dão certo, é lá onde há desencontro de ideias, onde há conflito de ideias, é lá onde o reino de Deus deve ser pregado, anunciado. E mais do que nunca, irmão, a pós-modernidade é também um momento que a igreja tem a grande oportunidade de pregar Jesus. Sim, estamos numa época onde se prega muito relativismo moral, ético, mas é nessa época onde as pessoas precisam. Tem muita gente procurando alguém que morra pelo que acredita. Porque a gente escuta muita coisa boa, muito legal, mas só não estão dispostos a morrer por isso. Mas quando vem alguém que dá a sua vida pelo que acredita e vive isso intensamente, vale a pena viver com esta pessoa, imitar esta pessoa. No colégio onde eu trabalho, tem um colega meu, ele é evangélico. Esse rapaz, ele está no colégio há 16 anos. Quando ele foi admitido, ele começou a usar uma camiseta aqui por trás, estava escrito assim: Jesus salva. Então quando ele escrevia no quadro, os alunos liam: Jesus salva. Só usava essas camisetas. No colégio é católico. Pediram para ele assim: é melhor ele não ficar falando, trazer camiseta, trazer outras camisetas, porque essa camiseta ele está falando de Jesus para a turma. Mas eles tiveram dificuldade de chamar atenção para ele. Por quê? Porque era a pessoa que chegava, ainda hoje ele é assim, ele é a pessoa que chega primeiro lá no colégio, e ele é a última pessoa a subir. Se derem uma coisa para ele fazer, tenha certeza, vai fazer além que pediram para ele fazer. Se ele souber que o aluno dele, ele dá aula para vários alunos, mas se um aluno estiver doente no hospital, ele vai visitar no hospital. Se souber que o pai, o aluno não veio porque o pai ou o avô faleceu, ele vai no velório da pessoa que morreu, o aluno, o pai dele que morreu, o avô que morreu. É só em Curitiba? Não. Se souber que é fora de Curitiba, ele vai lá na outra cidade para estar com o aluno. O pessoal fala assim: isso aqui não é professor? Isso aqui é mais que professor que ele está fazendo? Então deixa. Mas um dia, algumas pessoas não gostaram, queriam pregar uma situação para ele, para que ele tivesse mal para o colégio. Um colega olhou para uma moça e falou para ele assim: nossa, que moça bonita, hein? Ele não respondeu. Ele levantou e saiu da sala do professor. O outro professor veio, sentou do lado do outro professor. Aí esse que estava junto com este meu colega disse assim: sabe o que o fulano disse? Fulano disse que aquela menina ali, desculpa a expressão, é gostosa. Fulano falou isso? Meu, falou isso? Este contou para o outro contou para o outro, e aí foi. Que daqui a pouco os professores começaram a olhar para ele: o que é isso? Esse cara é hipócrita. Ele disse que é isso, que é igreja, isso. Olha só o que ele fez. Isso chegou à direção da escola. Chamaram ele: você falou isso? Como assim? Você pode sair. Chamaram um professor: quem é que falou para você sobre isso? Foi fulano. Fique do lado aqui. Chamaram fulano. Fulano, quem é que falou para você sobre isso? Foi fulano. Chama fulano, fica aqui. Quando chamamos: quem falou sobre isso? Foi fulano. Chama fulano, fica aqui. E a sala foi enchendo. Quem chamou? Foi fulano. Chama, foi aqui. 33 pessoas. Tá bom. Aí o último, eu era uma brincadeira. Era só uma brincadeira. Eu não cheguei para o pessoal a levar tão a sério assim. Vocês fizeram isso para quê? Para denegrir a imagem do vosso colega. Por causa disso, todos vocês vão para os recursos humanos. Nós não queremos pessoas assim, que são professores, mas são desonestos. Podem ir embora. Foram demitidos por causa de uma brincadeira. Sim, num mundo como hoje, às vezes como evangélicos, nós nos tornamos preconceituosos. Mas também é grande oportunidade que nós temos de pregar Jesus numa sociedade
onde existe um relativismo moral, onde você tem chance de poder pregar, viver Jesus para outras pessoas. Nós temos preconceito contra o homossexual. Nós temos preconceito contra outras religiões. Nós temos preconceito até mesmo racial ou cultural. Nós temos preconceito até mesmo com a música. Nós temos preconceito. Eu estava em casa de um pastor e eu estava com um CD, estava tocando a música do João Sebastião Bach. E o pastor falou assim: tira isso aí, isso é do diabo, tira isso. Tá bom, tirei. E lá ele colocou aquela música lá: quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao Senhor. Aí eu fiquei lá ouvindo. Falei: pastor, você já ouviu falar de João Sebastião Bach? Não, nunca ouvi falar. João Sebastião Bach foi um homem que veio no passado, e todas as músicas que ele compôs, no finalzinho ele colocava uma letra S.D.G. O que é isso? Uma palavra no latim quer dizer soli Deo glória. A Deus toda glória. Quem é este? Falei: deixa eu colocar a música dele para o senhor escutar. Coloquei a música de novo. E a música ficou tocando. A música que ele estava escutando antes, que ele falou que é do diabo. Mas depois de eu explicar tudo para ele: meu Deus, já ouvi essas músicas. E eu fui pegando mais e falei: pastor, tem mais. Entrei na internet agora, o pastor. Olha só os tantos CDs que tem deste homem. Pois é, todas as músicas que ele colocava, a Deus toda a glória. Mas o pastor achou que era do diabo, do capeta. Eu ontem disse que nós somos tão preconceituosos, somos capazes de falar: sai Jesus, em nome de Jesus. Eu convidei um grupo da Jucum lá em Curitiba para pregar na igreja. E um deles falou assim: amanhã vamos fazer o seguinte. No domingo eles ficaram a semana toda lá. Amanhã a gente vai fazer o seguinte. Uma moça muito doida do Havaí, Jocumera, falou: amanhã eu vou pregar, mas eu vou estar na igreja à tarde. Vou ficar maquiada de morador de rua. E lá o pessoal fez a maquiagem. Só eu sabia e a minha esposa, mas ninguém sabia na igreja. E aí, lá na porta, eu já ouvia falar dessa história que aconteceu em algum lugar. Então eu falei: eu já sei o que vai dar nisso aí. Depois da maquiagem, a moça ficou lá, e o pessoal foi chegando, e ela foi pedindo esmola. O irmão falou assim: pastor, porque hoje vai ter muita visita aqui na igreja, ela está aí na frente, é muito vergonhoso assim ter uma pessoa dessa aí na porta. O senhor puder falar com essa pessoa, levar ela num outro lugar, a gente vai pagar um lanche para ela, e ela vai embora, não fica aqui. Falei: meus irmãos, pode falar com ela. Não posso falar com essa gente não. Tá bom, eu falei: então vai ficar um pouco depois, eu vou lá falar com ele. E essa irmã ficou, o pessoal da igreja foi chegando, ela pediu esmola, teve gente que deu R$2, uns deram R$10, falou assim: vai embora então, vai já daqui. Olha, suma já daqui. Um irmão fez um Todd, sabe, um leite com Nescau e um pãozinho, e deu para ela. Os outros falaram assim: olha, diga para ela não ficar aqui na porta da igreja, manda ela ir para se afastar um pouquinho. E ela falou assim: eu ainda vou pregar nessa igreja. Aí o irmão falou assim: e está falando coisa com coisa agora, você vai pregar nessa igreja aqui. Daí a pouco, eu sabia, falei assim: irmãos, então daqui a pouco vai ter a pregação, o pessoal do louvor terminou, vamos orar. Enquanto a pessoa vai pregar, ela está lá fora, pode entrar. E ela foi entrando, chegou ao irmão, e ela não comeu o pão nem o Todd. Ela foi até a pessoa que lhe ofereceu, entregou o Todd, entregou o pão. E as pessoas olhando assim: o que está acontecendo? Só que aí ela tirou uma parte da maquiagem, entregou o pão, entregou o Todd. E ela viu assim, o irmão que lhe deu o dinheiro, R$10, entregou o dinheiro para ele. Ela tirou um pouco da maquiagem.
Aí viu o irmão que lhe deu lá uns 12 reais, entregou 12 reais, ela tirou a parte de cima da roupa e foi tirando. E quando chegou lá na frente, aqui embaixo estava com a roupa suja ainda. E ela abriu a Bíblia e falou assim: naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos o demônio. E alguns vão dizer, Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Jesus disse: eu estive na prisão, você não me visitaram. Eu estive doente, vocês não estiveram comigo. Tive fome, não me deram de comer. Tive sede, não me deram de beber. Estive estrangeiro, não me hospedaste. Mas quando aconteceu isso? Aí Jesus disse: quando fizeram um desses pequeninos, a mim os fizesse. Aí essa moça falou assim: hoje aconteceu isso com vocês. Vocês são muito religiosos, mas não têm amor a Deus. Deus abençoe. Fechou a Bíblia e foi embora. Saiu do jeito que entrou. E aí a gente ficou pensando: nós somos preconceituosos. Nós olhamos as pessoas pela capa. A nossa paixão, ela é preconceituosa. A gente vê quem é o certo e o errado por causa da religiosidade. E ao mesmo tempo, esse homem religioso, ele é determinado e capaz de agir sacrificialmente. Sim, a religião pode levar as pessoas a se sacrificarem por coisas que não apontam para o reino de Deus. Quantos sacrifícios nós fazemos em nome da religião, mas que não chega a Deus, não agrada a Deus? Em quarto, esse homem religioso tem uma parcela do que quer ser a verdade, mas essa verdade é condicionada numa percepção religiosa. Eu tenho fé, acredito, tenho fé, mas a minha fé ela é muito mais religiosa. É fé na fé, não fé em Deus. Gente, ontem à noite eu li um texto lá de Hebreus capítulo 11. Nesta versão aqui, a versão Almeida, século 21, e talvez na tua versão, vai dizer que pela fé foram aprovados. Pela fé foram aprovados. Não é pela fé receberam. Não, pela fé foram aprovados. Então fé é um modo de vida. Fé tem a ver com como eu vivo. Se eu acredito em Deus, isso muda a minha forma de viver. Emílio Durkheim, que é chamado o pai da sociologia, ele vai dizer, fez uma indagação: se você acredita que Deus vive, o que muda na sua vida? Se você acredita que Deus é amor, o que muda na sua vida? E eu digo hoje, se você acredita que Deus é Senhor, o que muda na sua vida? Muda a minha forma de viver no mundo, muda a minha forma de ver o mundo e as coisas, muda a minha forma de conviver com as pessoas. Não é religião. Já imaginaram se Deus dependesse da religião? Quanto tempo existe a igreja metodista? Quanto tempo existe a igreja evangélica? Quanto tempo existe a igreja católica? E Deus sempre dependeu da igreja? Não. O reino de Deus é maior do que igreja, principalmente igreja como nós entendemos instituição. O reino de Deus é maior do que isso. Mas às vezes a nossa verdade é muito mais religiosa do que uma verdade firmada em Deus, firmada na palavra de Deus. Esse homem religioso muitas vezes tem essa postura: é preciso ousar abrir os lábios para declarar a sua fé. Ele expressa isso, declara a sua fé, mas no sentido religioso. Olha, eu sou religioso até morrer. Eu sou metodista até morrer. Sou assembleiano até morrer. Uma vez batista, sempre batista. Eu sou presbiteriano. E a gente expressa essa fé, mas está voltada para a nossa religiosidade. Jesus não é evangélico, não é ideológico, e Jesus não é polígamo. Não tem várias igrejas, ele tem uma igreja. Jesus não tem várias igrejas. A igreja menonita Nova Aliança, lá em Curitiba, onde eu sou membro, essa igreja por mês arrecada 42 mil reais para mandar para missões. Essa igreja
tem 700 membros, mas eu tenho um casal que são missionários da igreja. Ela sustenta 28 missionários de outras igrejas. Alguns missionários a igreja não conhece, nunca foram lá na igreja, nunca estiveram lá na igreja. Muitos desses missionários estão no interior do Amazonas, trabalhando com os ribeirinhos. Alguns estão em países muçulmanos, que a igreja não conhece, porque para o pastor dessa igreja, o pastor Robson, já tem tantas igrejas. Por que a nossa igreja tem que abrir outra igreja no bairro, aqui no outro bairro, no outro bairro? Não, vamos focar em investir em missões. E no culto de missões, é o culto que é chamado o marco da igreja, é o culto de missões. E nesse culto que, se o culto de ceia enche, o culto de batismo enche, culto de missões é o culto que as pessoas mais querem estar, porque querem ouvir falar de missionários, como é que eles estão, e ao mesmo tempo investir em seus recursos. Mas o que me chama a atenção é a visão do pastor, de que essa igreja não existe para abrir outras igrejas menonitas ao redor de Curitiba. Se ela tem condição de apoiar quem está lá distante, então vamos apoiar. Não sei se vocês sabem, não, mas a oferta das igrejas brasileiras para missões equivale a 0,5% da arrecadação das igrejas. 0,5% é o que a igreja brasileira investe em missões para alcançar outros povos. Sabe onde é que está o problema? É que tem igrejas que têm missionários para ir em outros países pregar o evangelho, mas essas igrejas não têm condições financeiras para manter esse missionário. Por outro lado, tem igrejas que têm muito dinheiro, mas não tem gente para ir e manter o seu dinheiro na poupança. Essa disparidade faz com que então a igreja apenas mande 0,5% de recursos para missões. Eu fico olhando, irmãos, para igrejas históricas, igreja menonita, igreja luterana, igreja holiness, igreja metodista. Cada vez mais se vê menos jovens indo para a escola teológica. Cada vez mais os jovens não querem ir para o seminário, porque não dá dinheiro. Viver como pastor é difícil. Pastor sofre demais. Vou querer uma coisa dessa na minha vida? Deus me livre. O que nós queremos? Fazer FUVEST, fazer medicina, fazer um curso bom, ganhar seu dinheiro, dar sua oferta, seu dízimo, e aí está bom. É só isso que Deus quer de nós? É só isso? Não é que eu sou contra você fazer faça um bom curso, mas pode ser que você está fugindo do propósito de Deus. Pode ser que Deus queria que você faça um bom curso sim, faça uma boa faculdade sim, mas também faça seminário sim, e você vai ser pastor. Misericórdia. Está amarrado. Sai em nome de Jesus. Pois é, mas pode ser Jesus falando para você. Eu hoje não queria que um jovem faça o ensino médio e vai direito para o seminário. Não. Eu diria assim, faça uma faculdade. Porque o mundo de hoje exige pessoas que possam articular suas ideias com o mundo secular. Faça uma boa faculdade, mas faça bem. Não fique enrolando. Faça uma boa faculdade. Não estude para só passar. Não, estude para dominar as matérias. E depois, vá para o seminário. E também não faça por fazer. Faça bem. Para você responder às grandes questões que Deus gostaria de fazer neste mundo através de você. Mas o problema está na nossa religiosidade. Que uma vez que eu sou obediente, eu dou minhas ofertas, dou meu dízimo, faço parte da igreja, já está bom. Eu tenho uma fidelidade e obediência religiosa. Essa fidelidade e obediência religiosa que não muda a minha vida, muito menos a minha igreja, muito menos no contexto onde eu estou inserido. Vira uma coisa sem vida, sem expressão.
uma fidelidade religiosa. E nisso, não é só os católicos que são bons nisso, evangélicos também somos bons nisso. Se o pastor quiser trocar, quer saber disso? É só o pastor trocar um culto de um horário para o outro. Vai ver o que vai acontecer. Vai ter conflito, porque mudou o negócio que desde que eu estou nessa igreja, desde que eu era pequenininho, o culto sempre foi nesse horário. Fidelidade ao quê? À religião. Mas pode ser que o pastor está mudando esse horário, uma questão estratégica, uma questão do reino. Mas nós não queremos, porque a minha religião diz que eu não posso fazer isso. É preciso, esse homem religioso, é preciso tempo para sentar-se aos pés de Jesus para aprender dele. Sim, é preciso. Preciso parar um pouquinho e aprender com Jesus. Quando a gente encontra Jesus, a nossa vida muda. Nossa forma de entender o mundo é diferente. Paulo era um homem religioso, mas quando encontrou-se com Jesus, ele mudou completamente. Talvez estamos aqui hoje, eu e você estamos aqui hoje, estamos aqui para poder estar aos pés de Jesus. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que Deus tem falado para você nesses últimos dias? Eu entendo que Deus fala com a igreja, não é só quando o pregador, nesse caso eu, que vim aqui falar para vocês. Quando os irmãos preferiram fazer um tema como este, o reino invertido, é porque existe uma inversão de valores. É porque o anormal já está normal. É porque o errado já está certo. E nós estamos, aquilo que deveria nos inconformar, nos conformou. É porque o teu modo de viver está tão conformado com a vida, que está bom assim. O que é o reino invertido? O reino de Deus, ele nos desinstala. O reino de Deus, ele mexe conosco. O reino de Deus mexe com as nossas concepções do mundo, da vida, nossas ideias. O reino de Deus nos desestrutura. O reino de Deus nos põe de ponta cabeça, porque a gente começa a ver o mundo, as coisas, não do nosso jeito de ver as coisas. Começamos a desconfiar de nós mesmos. Você já desconfiou das suas orações? Já desconfiou das suas posturas, como você anda, vive? Porque às vezes já está tão conformado com isso, já está bom. Cuidado com a conformação. Não se conforme com as coisas como elas estão colocadas. Não se conforme com as estratégias. Estratégias são métodos, são meios para alcançar um fim. E elas mudam de acordo com o contexto, com a história, com o tempo, com a realidade. Sabe qual é o grande problema da igreja no Brasil? É um modelo que é aplicado em Curitiba, é aplicado em São Paulo, é aplicado em Campo Grande, é aplicado em Apucarana, é aplicado em qualquer lugar. Qual é o método? Pode falar, missões, o método é o mesmo. Nas igrejas é o mesmo. Grupo de célula, ou familiar, ou reino ministerial, a mesma coisa. A estratégia mesma é aplicada aqui e ali, do mesmo jeito. Oração, vamos orar. Como é que nós temos que orar? Temos que orar, vamos lá na Coreia. Então os pastores viajam para a Coreia para estudar a estratégia dos coreanos, de como é que eles oram, e trazem no Brasil e descem pela página lá para os irmãos. Aleluia! Amém! Todo mundo pratica. Nós vivemos numa igreja onde também somos viciados, mas não em cocaína nem crack, mas é viciado em alguns programas, porque a igreja só se move através de programas. Domingo a gente cheira um pouquinho e está animado. Segunda-feira, aleluia, glória a Deus, pratica, lê a Bíblia, não sei o que lá. Quarta-feira, meu Deus do céu, alguém conhece uma boca aí para pegar um pouquinho ainda? Tem que procurar o traficante. Quem é o traficante? O pastor?
porque ele sabe onde está o negócio lá. E o pastor, então, quando o pastor falou assim, graças a Deus encontrei o carro, e ele dá um pouco para você, fica animado até sábado. Sábado você fica um pouco em delírio, mas fala assim, amanhã já vai passar, porque amanhã eu vou no ponto novamente. E assim a gente vai. Não, cuidado com os vícios, porque esses vícios eles nos fazem viver na religiosidade. Paulo era um homem religioso, que acreditava que o que ele fazia era certo, mas ele estava indo contra Deus. E às vezes na minha religiosidade eu posso estar indo contra Deus. Eu posso achar que estou fazendo a coisa certa, mas não é a coisa certa que eu estou fazendo. Às vezes tem que abrir mão de algumas coisas, e Deus tem que mexer com a minha cabeça, porque ninguém vai mudar a sua vontade sem mudar primeiro o jeito de pensar. Você tem que mudar o seu jeito de pensar. E Paulo disse, não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você está fazendo isso? Você tem buscado renovar a sua mente? Eu costumo dizer para alguns pastores lá em Curitiba, onde eu sou convidado para pregar, eu falo assim, o pastor tem que ter a cabeça de estudante, coração de mãe e as costas de tartaruga. Eu vou explicar. Por que a cabeça de estudante? Porque o pastor tem que estar atualizado, tem que interagir com o seu mundo. Mas não é só o pastor, gente. Não é só o pastor que tem que estar atualizado e interagir com o mundo. Você também, lá no seu trabalho, lá na escola, no colégio, na faculdade, você tem que também interagir com o seu mundo, descobrir os grandes conceitos. Eu digo para alguns jovens, líderes de jovens lá da igreja de Curitiba, vamos fazer discipulado? Vamos fazer o seguinte, vamos entrar nas redes sociais, procurar saber o que a galera está lendo, está falando. Coisa que não tem nada a ver com a igreja. O que eles estão falando agora? O que é moda hoje? Está sendo discutido? Vamos pesquisar isso a fundo. Vamos nos encontrar mais ou menos em 12 encontros para nós discutir isso à luz da Bíblia. Depois disso, vamos procurar um outro tema que os jovens estão lendo, estão falando, estão discutindo. Vamos trazer para a Bíblia, porque dessa forma a gente está atualizado. Nós não estamos fazendo discipulado com aquele livro que foi usado no discipulado nos anos 60, que tem uma pergunta assim, quando Jesus foi para trás, o que aconteceu? E nós estamos a fazer discipulado assim, né? Isso faz parte, mas só isso não dá. Nós temos que interagir com o nosso mundo. Quando estava na moda aquelas pulseiras que adolescentes usavam, nós estudamos a fundo isso e trouxemos para o jovem. Vamos discutir isso à luz da Bíblia. Quando o pessoal começou a falar muito de tatuagem, pode ou não pode? Pode ou não pode? Fura o nariz aqui, aonde? Onde é que fura o nariz? Aurélia, onde é que tu põe o negócio? Na língua, onde é que coloca o negócio? Vamos lá, antes da gente ir para a Bíblia, vamos estudar isso fora da Bíblia. Vamos estudar isso, a questão psicológica, a questão cultural, a questão de saúde, como é que isso afeta a minha saúde, questão emocional, quais as motivações faz alguém fazer esse tipo de coisa, estudar tudo isso. Só que quem vai fazer leitura isso no aspecto psicológico não é o santareno. O santareno não estudou psicologia. Tem que ter um psicólogo na igreja que vai estudar isso aqui. Medicina, tem que ter um médico que vai ler isso aí, estudar sobre isso aí. Tá. E no domingo, no encontro com jovens, nós então nos encontramos para quê? Para estudar esse tema. O psicólogo vai falar, o médico vai falar, o pastor vai interagir à luz da Bíblia. Cabeça de estudante é isso. É uma pessoa que está procurando saber o que está no mundo ao seu redor e buscar respostas para que nós saiamos no domingo da igreja e segunda-feira eu tenho resposta para viver. O problema é que o sermão do domingo é tão bom, mas segunda-feira não dá para colocar em prática. Só valeu dentro do ambiente da igreja. Fora daqui, não faz sentido porque é totalmente irrelevante, mas foi muito bom. Foi 10, foi legal. Por que tem que ter coração de mãe?
Não é só pastor, nós também irmãos em Cristo. Mãe é aquele que o filho, por mais assassino que seja, ainda é meu filho. E se é uma coisa com a qual nós lidamos na igreja, é a falta de perdão. Falta de perdão. Machucou, tem gente machucada, está machucando os outros. E tem uma coisa, meu irmão, se você está machucado com alguém, não saia da igreja sem pedir perdão. Você está arranjando problema para você. E eu vou dizer para você, não arrume mais problema na tua vida. Já tem um, não arruma mais outros. Por favor. Porque você vai ser uma pessoa triste, deprimida, indigesta. Qualquer pessoa que falar, toma, porque você está mal. Não saia. Assustou? Eu não queria te assustar. Eu não queria te assustar, tá? Não arrume mais problemas, já tem demais. Já tem demais problema para lidar. Então, está machucado com alguém, procura estar com essa pessoa, sabe, conversar na boa. Na boa não vai dar na boa. Na boa, infelizmente, não vai. Vai ser na boa às vezes. Mas, pelo menos, resolveram. Desculpe o que vou dizer aqui agora. Uma pessoa, eu estava numa igreja, que a igreja mandou embora um pastor sem conversar bem com ele. E eu fui chamado, estava lá com o pastor, e eu pedi a esse pastor para que voltasse. E os irmãos, um por um, iam pedir perdão para ele. Não porque mandaram ele embora, mas o jeito como mandaram embora. O irmão falou assim, eu não vou não. Eu não vou mesmo. Eu falei, mas vai. Aí veio o irmão. Aí a pessoa falou assim, eu quero pedir desculpas. Eu falei, irmãos, a Bíblia não fala de pedir desculpa. Fala de pedir perdão. Aí o senhor falou assim, você está na idade do meu filho. Eu falei assim, estou na idade do seu filho, mas a Bíblia não. Ele falou assim, tem que ser assim? Eu falei, a Bíblia manda assim. Ele falou assim, mas é muita humilhação. Mas é isso mesmo. Você tem que se humilhar. Ele falou assim, meu Deus, tem que ser desse jeito. Eu falei, tem que ser. Se não for desse jeito, é melhor você sair agora. Porque você não está preparado para pedir perdão. Se você não consegue se humilhar, você não pode pedir perdão. Aí ele falou, então pastor, eu perdoo. Eu falei, também não é assim. Ele falou assim, pastor, onde é que você aprendeu essas coisas? Eu falei, aprendi essas coisas para hoje ser resposta aqui. Sabe o que é perdão? Ele dizia assim, irmão, pastor, eu falei isso, eu falei aquilo, eu me comportei assim. É descrever o que você fez. Porque enquanto você olha na pessoa e você descreve o que você fez, você está descendo lá embaixo, você está se humilhando. E esse irmão vai receber o perdão, porque percebeu que você desceu lá embaixo. Tem que acontecer isso. Isso é ter coração demais. Por mais que o filho seja assassino, ainda é meu filho. Um dos grandes problemas que a gente vive no Brasil, ou em outros países do mundo, eu nunca fui em outros, só em Angola, Brasil. Mas o problema é que as pessoas estão feridas na igreja, saem dessa igreja, vão na outra igreja. Aqui o problema não resolveu, e vai na outra igreja. O problema está com você, você não vai fugir do problema. Você é o problema. O irmão chegou falando na igreja e falou assim, mas que igreja linda, que igreja perfeita. Eu falei, era perfeita até você chegar. Agora não vai ser mais perfeita, porque você está vendo assim, você tem alguns óculos, não sei se era Ray-Ban, o que você tem, que você está olhando para os irmãos a partir da tua visão. Não, aqui tem gente igual você deixou lá. Tem gente assim. Oh, Moceguinho, tem um morcego ali, maravilha. Mais um, maravilha. Um culto com morcego, maravilha. Mas irmão, uma vez uma moça falou assim, ligou para mim e falou, eu quero falar com o senhor. Nós estamos na casa deles, irmão. Nós invadimos o espaço deles. Uma moça ligou para mim e falou, quero falar contigo, pastor. Aí fui lá.
Só que na hora que estava chegando lá onde essa moça estava, na faculdade, começou a chover. E eu estava caminhando. E não tinha nenhum espaço para eu me esconder. E dele chuva. E Curitiba, quando chove, também faz frio. Cheguei na porta da faculdade, eu sem guarda-chuva, lá para o homem lá. Eu vim aqui falar com uma menina assim. Ele falou, espera um pouco. Eu falei, mas deixa eu entrar. Ele falou assim, o senhor é desconhecido aqui, o senhor não entra. Eu falei, puxa vida. Fiquei lá fora. Daqui a pouco uma menina veio. Eu entrei, sentava numa sala aí para conversar. Ela falou assim, pastor, não é muita coisa que eu quero falar com você não. Eu não gosto do senhor. Eu falei, não gosta de mim assim, por quê? O senhor me faz lembrar um namorado que eu tive. Eu falei assim, e eu com isso? É bem parecido. Eu não suporto tuas pregações porque eu vejo o senhor com o meu namorado. Eu falei, meu Deus do céu, passei chuva, andei a pé, cheguei aqui, fui, mandaram ficar lá fora, chego aqui, não gosta de mim, sou parecido com o seu namorado. Maravilha. Eu falei assim, ó menina, já imaginou que esse teu namorado deve estar na boa agora? Com uma outra menina, deve estar na praia, deve estar curtindo a vida. Esse teu namorado está muito bem e você continua pensando no seu namorado. Sabe por quê? Você não perdoou. E este é o maior problema que nós temos. Ontem eu citei uma frase do Viktor Frankl, o pai da logoterapia, que falou o seguinte: tudo que não se resolve, se repete. Então, antes que as coisas tomem outras proporções, resolva logo. Antes que a bola de neve comece a aumentar, resolva logo. Porque pode causar estrago na tua vida, não só agora, mas alguns anos pela frente. E talvez você entrará na igreja, poderá cantar cânticos, mas que não vão tocar mais no teu coração. Você vai ler a Bíblia, Deus não fala mais contigo, não sente que Deus está falando contigo porque o teu coração está azedado. Você não consegue mais entender a voz de Deus, por quê? Porque os teus ouvidos estão ouvindo outras coisas. Tem que ter coração de mãe. Se alguém te feriu, vai até ele e peça perdão. Entregue perdão para ele, eu te perdoo pelo que você fez. Isso é reino de Deus. Não é porque eu quero, não é porque eu gosto, não. Eu não gosto disso, não quero isso. Mas não se faça a minha vontade, mas a vontade de Deus. Veja só como é que Deus é bom. Esse Deus é demais. Sabe por que ele manda pedir perdão? Para você ficar curado. Mas que Deus é este que manda pedir perdão? Ele sabe que você tem uma estrutura emocional que vai entrar uma reação em cadeia de desestruturação, que se você não pedir perdão, meu amigo, você vai criando um abismo onde você está e você é um perigo para você mesmo. Então Deus fala assim, resolva isso de uma forma. Como? Enfrenta os teus medos, enfrenta o teu orgulho, enfrenta a tua vergonha, vai lá e peça perdão. Mas é muita humilhação. É isso mesmo. Vai ficar curado. Por isso eu disse ontem, tem alguns irmãos que andam assim, que eles são mais espirituais, eles não sofrem, são mais orgulhosos, que não pedem perdão. Ah, meu irmão, vou orar por você para Deus mandar vai ficar bom. E eu vou contar uma história. Meu tempo já passou, mas tem mais uma história, certo? Um irmão lá em Curitiba, ele é uma pessoa assim que os irmãos, ele era muito bom, trabalhava numa multinacional, trocava de carro, todo ano, tinha carro diferente. Nas férias, onde? Não está no Brasil, foi no Chile ou foi na Europa, sempre assim, um homem de bom de grana, mas humilhava demais as pessoas. E até na igreja, no trabalho era um sujeito difícil de lidar. E eu fui nessa igreja. Minha esposa era líder do grupo de louvor. E a filha dele atrasou no ensaio, não ensaiou uma música. E ela falou assim, eu não ensaiei, mas vou cantar. Minha esposa falou assim, não, você não ensaiou, não vai cantar. O pessoal falou assim, é melhor você não enfrentar, porque o pai dela quando chegar, o bicho vai queimar aqui. Minha esposa falou assim, não, ela não ensaiou, não vai cantar. E aí o pai veio. Eu quero dizer para você que você já encontrou a minha filha aqui no grupo.
minha filha vai cantar hoje aqui, vai cantar. Quero ver alguém aqui que vai dizer que minha filha não vai cantar. Minha esposa falou assim, eu estou falando, ela não vai cantar. Aí ele falou assim, o que é? Você quer enfrentar? Nós temos uma história com essa igreja. Nosso avô construiu esse templo aqui. Teu avô construiu o templo e ele já morreu. E você não é teu avô. E aí o homem bateu no peito da minha esposa. Minha esposa foi para trás. E os irmãos levantaram, meu Deus, foram lá, o que é isso? Não faz isso, a esposa do pastor, se eu for no negócio desse. Aí eu falei assim, vamos orar a Deus. Esse irmão está a passar aí na escola de Deus. E a Bíblia diz que a pior coisa é que é na mão de Deus. Se Deus te pegar, é melhor não acudir, tá? Senão também vai sobrar para você. Esse irmão estava nessa empresa, aí um chefe dele falou assim, perguntou para ele, o que você faria para uma pessoa que você gostaria que essa pessoa fosse contemplada com outro posto? Alguém que trabalha nessa empresa, tem uma função, e ele vai ser promovido para uma outra profissão, um outro cargo, um outro emprego. Aí ele falou, eu faria uma sala para ele, computador, secretário, tá. Aí o diretor falou assim, você tem 60 mil lá na tesouraria para comprar o que você quiser, fazer a sala desta pessoa do jeito que você quiser. Aí ele ligou para mim, pastor, eu acho que vou ser promovido. Falou para a esposa, começou a falar para mais pessoas, vou ser promovido. E ele fez aquela sala, toda era bonita, mas equipamento da última geração. Foi avisar o chefe. Aí o chefe falou assim, você terminou? Terminou. Vamos lá na sala. Foram lá na sala, viram a sala, toda era bonita. O chefe falou assim, este é o seu último trabalho aqui na empresa. Você está demitido. O teu sucessor vai tomar esse posto. Você é muito orgulhoso. Pode ir embora. Chorou amargamente, ligou, pastor, que humilhação. Ele falou assim, agora está igual a gente. Falei no telefone para ele, falou assim, agora está igual a gente. Aleluia. Chegou em casa da mãe dele, chorou. A mãe ligou para mim, pastor, o senhor tem orado muito, né? Eu falei, tenho orado bastante, tenho orado muito. Pois é, esse irmão ficou 2 anos lutando para ter emprego, não consegue, porque essa empresa mandou o nome dele para outras empresas, e aí já era, vocês sabem, vai numa empresa, olha assim, não, já temos, a vaga já foi preenchida. Entra na internet, vê como a empresa vai precisar, ele manda. Não. E foi assim. Depois de 2 anos. Aí esse irmão começou a vender o carro. Vendeu mais outro. Os filhos estavam numa escola particular, foram na escola pública. Foi vendendo isso e aquilo. Vendeu casa de praia. Para poder manter o nível social. Teve que baixar um pouco o nível social. Pois é. Deus não só bota lá em cima, mas também lá embaixo, mas também coloca lá em cima. Esse irmão que não no culto de oração, estava lá no culto de oração. Esse irmão que não aparecia na igreja, constantemente estava na igreja. Tinha uma atividade, estava lá na igreja. Tudo bíblico estava lá na igreja. O grupo de oração está lá. Falando que está doente, vai lá no hospital. Ele começou a falar assim, meu Deus, eu comecei a descobrir que coisas que durante muito tempo não fiz, agora estou fazendo. Estou visitando mais pessoas. Irmão doente, eu não tenho nada para fazer em casa mesmo, o currículo não está sendo aceito, então estou visitando mais pessoas para cá e para lá, para cá e para lá, para cá e para lá, para cá e para lá. Pois é, a mesma empresa que demitiu ele, chamou ele de volta. Para fazer o quê? O que ele sempre fez naquela empresa. Voltou ao mesmo posto. Voltou a trabalhar. Mas agora é diferente. Agora ele é igual a gente. Agora não olha mais de cima. Sabe por quê? Porque Deus trabalhou com ele.
Às vezes Deus vai ter que fazer isso com você. Se o teu coração é daqueles que, gente, o pessoal não chega já, vai dando. Vou orar aqui agora, depois do culto. Né? E Deus às vezes responde rápido, já começa hoje. Né? Fala assim, misericórdia, Jesus. Tá, então eu vou deixar você chegar em casa, lá em Curitiba, fala assim, Deus agora manda mesmo. E você tem que ter coração de vencer as cordas da tartaruga, por quê? Porque crente, se você está na igreja há mais tempo, você já sabe que crente fala mal, certo? Certo, irmão? Já sabe que crente fala mal. Você está há 10 anos na igreja, mas escutou uma coisa, já está mal, já está de mal, já está de mau humor. Não. Nessa altura você já tem as costas de tartaruga. Por quê? O bichinho, você bate nele, ele faz o quê? Ele entra lá dentro do casco dele, porque ela está escondida na boa. Você pode chutar, ele está lá na boa, está meio guardadinho. Nós temos que ter isso na nossa vida, uma estrutura onde você pode ouvir pessoas falarem mal de você, e isso não é razão para você se afastar do corpo de Cristo da igreja. Por quê? Porque a essa altura você já aprendeu de Deus. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você já aprendeu. Alguns de nós que estamos aqui nesta sala, estamos na igreja há muito tempo, você já passou por muitas experiências, muita situação difícil. Deus usou tudo isso para quê? Para lapidar você, para transformar você na imagem que Ele quer. Mas talvez você não aprendeu, por quê? Porque você não mudou hábitos, e você continua o mesmo. Nós só aprendemos quando mudamos hábitos. Não é informação que mude a gente, mas é informação e mudança de hábitos que muda a gente. Quando eu escuto a palavra de Deus, eu tenho que perguntar, o que é que eu tenho que fazer agora? Que hábitos eu tenho que deixar de fazer? O que é que eu fiz até agora que a palavra de Deus está indo contra? Eu vou ter que parar de fazer isso e mudar hábitos, postura. Falava demais? Você é mentiroso? Mente demais? Qual é a hora que você mente demais? É quando você fala muito. Então para de falar muito. E a Bíblia dá recado. Paulo diz assim, aquele que mentia, não minta mais. Tá, como assim? Só isso? Não. Aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. Ou seja, para de mentir, mas também fala a verdade. Se só parar de mentir e não falar a verdade, vai voltar a mentir. Aquele que roubava, não roube mais, ponto. E não vai trabalhar também, né? Não. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. Então eu tenho sempre que, algo eu tenho que deixar de fazer, e algo eu tenho que fazer. Nós ouvimos ontem, estamos ouvindo hoje de manhã, à noite, amanhã, a semana toda, vamos ouvir um monte de coisa. Irmãos, na segunda-feira, muitos dos irmãos aqui vão trabalhar, vão fazer curso, vão estudar. O que nós estamos a falar que essa semana vai esquecer tudo. Mas se você se propuser dizer assim, olha, tem algo que eu tenho que mudar. O devocional hoje de manhã trouxe alguns questionamentos, algo que você, uma pergunta que você tem, algo que você tem trazido para a sua vida, algo que você tem que deixar de fazer e algo que tem que fazer. Todo dia quando vou até Deus, tem coisa que eu tenho que deixar e tem coisa que eu tenho que fazer para deixar de ser religioso e passar a viver o reino de Deus. Reino de Deus não são valores materiais, são valores relacionais com Deus, com os outros e comigo mesmo. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.